E aí, turma, tranquilo? Aqui, professor Anderson Marques. Vamos para mais uma videoaula e agora abordando aspectos geopolíticos mais recentes do nosso Brasil varonil. Bora lá então. Para a gente compreender o poder que o Brasil tem e o que consolida o Brasil como uma potência regional, certo? A gente tem que levantar aspectos associados ao efetivo militar, ao poderio militar e ao poderio econômico. Quanto mais forte a economia, mais investimento dá para fazer em área tecnológica e militar. E aí isso acaba impondo o Brasil numa situação de vantagem em relação a países cuja economia é menos forte que a nossa. O efetivo militar nosso, ele é baseado em equipamentos terrestres, aéreos e embarcações, consequentemente exército, aeronáutica e marinha, respectivamente. Partindo para uma análise aqui embaixo, olhando para as figuras, o Brasil hoje tem, com relação a equipamentos terrestres, 1.881 blindados de combate, 566 unidades de artilharia de campo, 437 tanques de guerra, 224 lançadores de foguetes e 212 artilharia móvel automática. Pode ver que sempre a gente está entre os 40 melhores do mundo. No que se refere a foguete, a melhor posição nossa é o 15º do mundo. Certo? Com relação à aeronáutica, o Brasil tem 190 helicópteros, 181 aviões de treinamento, 123 aviões de transporte. Aqui, como o Brasil fabrica, é o 6º colocado no mundo. 121 aviões de ataque, 43 aviões de combate, 12 helicópteros de ataque, são 706 veículos aéreos, o que nos coloca em 16º lugar, na 16ª colocação em relação ao mundo. A nossa marinha é a mais frágil em relação aos outros dois segmentos militares, aeronáutica e exército. Nós temos 23 navios patrulha, 8 fragatas, 6 navios caça-mina, 5 submarinos, 3 corvetas e não temos destroyer ou porta-aviões. O que nos coloca na 23ª colocação em relação ao mundo. Certo? Nossa Força Armada está distribuída no interior do país por meio de brigadas, mas também está presente nas fronteiras, sobretudo na fronteira amazônica, por meio de pelotões de fronteira. Existe um sistema de vigilância chamado CIVAM, que ajuda, por meio de satélites e radares, a vigiar nossas fronteiras e também o que acontece dentro do país. Certo? O orçamento para a defesa do Brasil, ele é de 29,3 bilhões de dólares. É o 11º maior orçamento para a defesa no mundo. E o nosso poder de fogo diz que nós temos 334,5 mil soldados na ativa. Nós temos 1,34 milhões, 1.340.000 na reserva. E temos uma perspectiva de 1.670.000 brasileiros que estariam disponíveis para uma eventual guerra. Nossa reserva é a 7ª do mundo, nossa ativa é a 15ª do mundo. Enfim, se eu for pensar num cenário latino-americano, o Brasil realmente é a grande potência. Pensar no cenário mundial, a gente está numa posição intermediária. Tá ok? Como eu disse lá no começo, além do poderio militar, o poderio econômico coloca o Brasil em destaque também. E aí, se você evolui com o Brasil aqui, ó, em 2013 éramos a 7ª economia do mundo, chegamos a ser a 6ª, num cenário assim mais positivo da nossa história. Só que em 2015 caímos para a 8ª, após lá a crise do governo Dilma, etc. Ela acaba saindo em 2016, certo? E aí, a partir de 2017, a gente se consolida ali em 8º lugar, situação da qual nós não saímos mais na perspectiva para 2020. Pessoal, se o Brasil é a 8ª economia do mundo, quer dizer que do ponto de vista econômico só 7 países estão melhores que o Brasil. Consequentemente, se a nossa economia é forte, mesmo vivendo crises, né, porque o nosso ápice daria para ser
sexta, talvez quinta economia do mundo, acaba sobrando dinheiro em relação a países mais pobres para investimento em área militar. Tá? Existe uma denúncia de que o Brasil não investe tudo que poderia, e realmente não investe mesmo. A perspectiva é que com o governo Bolsonaro esses gastos militares aumentem, esses gastos para defesa, né? O Brasil tem potencial para fazer bomba atômica, tem reserva, tem tecnologia, reserva de urânio no caso, mas o Brasil é signatário de um acordo de não proliferação, então o Brasil abriu mão de ter um arsenal nuclear. Ok? Internamente, eu quero falar de estratégias utilizadas para controle do território brasileiro e da fronteira marítima. Então vamos lá. Entre as várias iniciativas de controle do território brasileiro, a primeira delas efetiva de fato foi o projeto Radan Brasil. Radan, Radar da Amazônia. Este projeto operou durante 15 anos, entre os anos 70 e 85, e aí por meio de radar, através de quadrantes, como vocês estão vendo aí, o Brasil teve uma cobertura que mapeou os seus recursos naturais. No final dos anos 70, com o sucesso do projeto Radan, que era só para a Amazônia, houve uma ampliação desse projeto e mapeou-se então o Brasil inteiro. Mapeou em relação ao quê, professor? Esse levantamento, galera, ele visava coletar dados em relação à questão mineral, ao uso do solo, à vegetação, à utilização da terra na região amazônica e algumas áreas do Nordeste e depois o Brasil inteiro. E com o passar do tempo, este projeto chamado Radar Amazônia, ele foi agregado a outros projetos que acabaram atualizando essa perspectiva de monitoramento do espaço brasileiro. Por exemplo, em 1985, foi criado um projeto chamado Calha Norte, que era um projeto que visava ocupar toda a fronteira na calha norte da bacia amazônica, a partir do norte do rio Solimões. Lembrando que o rio Solimões é o rio Amazonas, né? Enfim, chegando lá até o Amapá. Objetivo: povoar as fronteiras do Brasil com a Colômbia, Venezuela e Peru na região amazônica. Melhorar a infraestrutura nessa região para dificultar invasões pela fronteira, considerando que na Amazônia existe uma densidade de árvores cuja copa cobre o solo e é muito difícil você vigiar um lugar onde tem floresta. Então a melhor forma seria ocupar, dentro daquele lema integrar para não entregar, levar homens sem terra para terra sem homem, vigiar a fronteira de fato. Este programa ele é executado em duas vertentes, uma civil e uma militar. A questão civil está associada à abertura de estradas, à composição de escolas, hospitais, portos e implantação de rede elétrica. E aí, lógico, camponeses vão também, enfim, surgem vilas, cidades, vilas agrícolas, tá? Na vertente militar, que é o maior enfoque geopolítico, o foco está em ações de adequação de embarcações, ajustamento de unidades militares, infraestrutura de pelotões especiais de fronteira e vigilância mesmo. Tá certo? Aqui a gente tem um mapinha mostrando mais ou menos como isso funciona. Tem posto da aeronáutica por lá. Tem muito pelotão do exército. Tem área indígena que trabalha em parceria com essa presença militar lá dentro. Ok? E aí tem um mapeamento dos recursos também que foi obtido por meio do projeto Radan. Atualmente, o programa que ajuda nessa vigilância, ele é chamado de CIVAM. CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia. Quando é que ele foi lançado, galera? O projeto dele é nos anos 90. Ele entra em vigor no governo Fernando Henrique Cardoso em 2002. Como é que ele funciona? Ele vai integrar o sistema de proteção da Amazônia, que é específico, a Amazônia especificamente,
virou pleonasmo que eu falei, né? Especificamente. O sistema de vigilância da Amazônia, que vai cobrir aí, nesse caso, a Amazônia legal. Aqui está o mapa, ó. Então pega um pedaço do Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, enfim, para obter dados, e esses dados, por meio de satélites e radares coletados, eles vão oferecer perspectiva de ações, planejamento, execuções para a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, para o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, para o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para o Exército, para a Polícia Federal. Por quê? Porque o objetivo, pessoal, é conhecer a fundo a região amazônica, defender a soberania brasileira sobre a região, alcançar maior eficiência na preservação, na conservação de recursos naturais, vigiar o deslocamento de pessoas aqui para combater narcotraficantes, observar a questão ambiental para identificar foco de queimada, para identificar aumento de desmatamento. Enfim, por que isso tudo é importante? Porque além de permitir o controle do espaço aéreo, combate-se então ações criminosas que vão além da questão ambiental para o tráfico de drogas e de armas. Então é um processo de vigilância que impõe a soberania brasileira nessa região remota do Brasil. Tá certo? Outra vertente geopolítica brasileira que eu queria abordar com vocês, porque eu julgo ser importante, é em relação às fronteiras marítimas brasileiras. Pessoal, na direção do mar, existe sempre uma grande dúvida: quem tem soberania sobre esse espaço aqui? E aí, em 1958, na Suíça, em Genebra, por meio de uma conferência bancada pela ONU, foram definidas 3 faixas de fronteira marítima para países que são banhados pelo mar: o mar territorial, a zona contígua e a plataforma continental. A 4ª zona de fronteira surgiu em 82, chamada de Zona Econômica Exclusiva, numa conferência na Jamaica. O Brasil, então, integrou sua plataforma submarina ao território nacional em 1950, ou seja, a plataforma continental é a extensão do continente antes do talude, que é o grande declive que leva ao fundo do mar. Então, por questão de lei, por entendimento da ONU, a plataforma continental, que é essa parte do fundo do mar mais rasa, de águas mais quentes, mais claras, que tem mais vida e, consequentemente, de recursos naturais mais acessíveis, pertence ao país do litoral em contato com essa plataforma continental. Apenas em 1966 foi fixado em 6 milhas náuticas o chamado Mar Territorial. Em 69 ele foi ampliado para 12 milhas náuticas. Em 70 para 200 milhas náuticas, aí já estou falando de zona econômica exclusiva, que são lugares onde os países litorâneos têm acesso exclusivo à questão econômica presente. Mas para a gente enfatizar melhor isso, eu dividi por tópicos. Então vamos lá. Mar territorial, galera. Mar territorial brasileiro é território sobre o qual o país exerce autoridade, no caso do Brasil aqui, o Brasil exerce autoridade submarina, na superfície da água e no ar. Ou seja, desde 2002, a nossa legislação ela permite compensar estados e municípios banhados por este litoral do mar territorial, compensar com recursos provenientes da extração de petróleo e gás natural. Então, pertencer ao mar territorial e ter recursos sendo explorados, como petróleo e gás, por exemplo, é uma grande vantagem para essas prefeituras litorâneas. O Estado brasileiro aqui, ele possui total autonomia, inclusive no que se refere a abate de avião que penetra esse espaço aéreo, de submarino ou navio que estejam nessas águas. Certo? Isso é território brasileiro. 12 milhas náuticas. Uma milha náutica é mais ou menos 1,8 km, vai dar 22,22 km de extensão a partir do litoral. Tá certo? Depois do mar territorial vem a zona contígua. Essa zona contígua ela vai do limite
do mar territorial, 12 milhas, até 24 milhas, ou seja, 44,48 quilômetros. Aqui, galera, o Brasil tem poder de fiscalização e de exigência de cumprimento de leis nacionais no que se refere à entrada e saída de navios cargueiros, ordem aduaneira, no que se refere à fiscalização de todo mundo que está nesse território. Fiscalização sanitária, lembra que no ano passado, ou esse ano, já nem lembro mais, o Covid tomou o noticiário, né? Houve vazamento de óleo nas praias do Nordeste, acho que foi esse ano, enfim. E aí, a partir daí, a questão sanitária entrou em questão e o Brasil foi lá e começou a exigir que navios, embarcações que passassem por ali fornecessem imagens, relatórios ou provassem que não foram eles. Enfim, por que o Brasil tinha essa autoridade, embora estivesse lá no alto mar? Porque faz parte da zona contígua brasileira essa rota de navios. Questão ambiental e de imigração, certo? Olha aqui no limite, plataforma continental é essa parte aqui, ó, que eu disse que é mais rasa, com águas mais claras, que tem mais vida. Talude é essa parte que afunda para o mar de uma vez. Então a plataforma continental é o limite entre o litoral específico e o talude. A zona contígua, ela vai compreender daqui até aqui, mais ou menos, sendo que esse aqui é o mar territorial. Ok? Depois do mar territorial e da zona contígua, vem a zona econômica exclusiva, que vai alcançar aproximadamente 200 milhas náuticas, 370,4 quilômetros. Nessa faixa aqui, o Brasil tem soberania sobre direitos econômicos, exploração de exploração de recursos naturais, pesca, petróleo, enfim. Caso outros estados se interessem pela investigação científica, exercício militar nessa área, vai ter que ter autorização brasileira. Agora, galera, como eu estou falando de 370 km para dentro do mar, o Brasil até pode exigir que a sua autoridade seja respeitada, mas o Brasil tem que criar condições para impor esse respeito, para impor essa autoridade. E aí, como a nossa frota naval ela é bem deficitária, é complicado imaginar que realmente o governo brasileiro controla isso tudo, né? No ano passado foi lançado um satélite aqui da Guiana Francesa para que o Brasil tenha perspectiva de vigiar essa fronteira marítima aí. Aí as coisas já melhoram. Mas se depender de varredura superficial aqui por meio de navios, é meio complicado. O exercício de fato da soberania brasileira nessa região requer esforços voltados para a defesa, pesquisa, fiscalização, investimento político, econômico e científico. Mas enfim, até 200 milhas náuticas, 370 quilômetros, é zona econômica exclusiva do Brasil. Ok? Para encerrar, nós temos a plataforma continental jurídica, e essa aí vai até o limite mesmo da plataforma continental. Aí cada país tem um limite, né? Por isso não é um padrão. Chamamos de plataforma continental jurídica a extensão da plataforma continental reivindicada nos fóruns jurídicos internacionais. Aí cada país faz o seu levantamento e apresenta nesses fóruns. Há todo um processo formado por avaliadores que julgam a pertinência ou não da reivindicação, aprovam ou recusam esse pedido de ampliação. Por quê? Porque tem interesse econômico envolvido. E quando eu falo em alto mar, quem tem mais capacidade de explorar isso vai criar mais caso para que os países não tenham soberania sobre esses lugares. Desde 2004, o Brasil tem pleiteado ampliar a sua zona econômica exclusiva até o limite da plataforma. Por quê? Porque o Brasil não faz fronteira marítima com ninguém. Então, o próximo país aí que vai estar próximo é lá na África, fora, enfim. É muito distante, né? O Brasil não partilha a plataforma continental com nenhum país. Então, nada mais justo que permitir que o Brasil tenha o seu limite até lá. Isso daria mais ou menos, galera, talvez, na maioria dos lugares, uns 500 quilômetros para dentro do mar, uns 600. Aí vem aquela coisa do pré-sal, né? O Brasil tem descoberto petróleo da camada pré-sal no interior do oceano. Só que chega num limite lá que nem vai dizer assim, mas peraí, o Brasil não tem autonomia sobre esse lugar aqui, qualquer um pode. E se a gente vai lá, descobre o petróleo e não tem autonomia sobre aquele lugar, outro pode ir com a pesquisa brasileira e extrair esse petróleo lá. Enfim, tá essa briga aí. Tá? Em 2007, a ONU até admitiu
ampliar a plataforma continental brasileira, a zona econômica exclusiva brasileira, mas sugeriu que o Brasil pediu fosse reduzido um pouco. Está nesse processo aí ainda. Show? O Brasil só vai exercer soberania sobre essa porção do mar se tiver condição de vigiar. E se for liberado, o Brasil vai ser uma das grandes potências dominantes do Oceano Atlântico, porque o nosso litoral ele tem mais de 7.000 quilômetros. Beleza? Galera, para encerrar a questão brasileira, vamos lá alguns aspectos recentes. Primeira década do século XXI, de 2000 até 2009, 2001 até 2009, 2010, né? O Brasil impôs, na época do governo Lula, uma política mundial chamada de soft power por alguns analistas, um poder macio, com liderança do processo de paz do Haiti em alguns lugares onde o Brasil ia economicamente sem interferir na política local do lugar, sem se impor pelas armas, daí o poder macio, né? No caso do Haiti, por exemplo, para garantir um cessar-fogo lá com as forças rebeldes, o governo brasileiro prometeu levar a seleção brasileira para jogar lá no Haiti durante a guerra. E foi. Robinho, Ronaldinho Gaúcho, enfim. O pessoal lá ficou assim, incrédulo. Eu vou ver aqui o Kaká, o Ronaldinho. A gente para de dar tiro por uma semana, certeza. A seleção brasileira foi, desfilou no carro de bombeiro, jogou lá para todo mundo, enfim, ninguém deu tiro. E aí as nossas tropas agruparam em lugares estratégicos. De lá para cá, os rebeldes nunca mais tomaram o poder ali. Enfim, fortalecimento dos BRICS, era uma prática do Brasil no ano passado. Reivindicação de vaga no Conselho de Segurança da ONU, isso aqui já vinha desde o Fernando Henrique Cardoso, se consolidou no governo Lula, e o Brasil quase conseguiu. Em certo momento, o Barack Obama chegou a dizer que ia reivindicar, desde que o Brasil aceitasse participar da ALCA. No caso aí foi uma exigência do George Bush, o caso da ALCA. Aí o Obama quis aprofundar nessa ideia, mas não evoluiu muito. Descoberta do petróleo na camada pré-sal, que nos deu uma certa projeção internacional. Fortalecimento do Mercosul, renúncia à ALCA. O Brasil acabou não querendo participar do Acordo de Livre Comércio das Américas. Proteção da base de Alcântara, já que existia um interesse internacional aqui, o Brasil rompeu com isso nesse momento para que o Brasil investisse no seu programa espacial, no seu lançamento de foguete, para usar essa base, que é a melhor base para lançar satélite no mundo, para lançar foguete no mundo, porque está próximo da linha do Equador. Expansão da influência para a América Latina e para a América Portuguesa, sobretudo em função da pujança econômica que viviam naquele momento. Entre 2000 e 2010, mais ou menos, a nossa economia cresceu bastante e via BNDES a gente incentivava empréstimos aí mundo afora para consolidar nossa política com esse povo. E isso acabou fortalecendo o Brasil em votações na ONU, por exemplo, que em última instância acabou nos garantindo a direção da OMC, da Organização Mundial do Comércio. Inclusive o brasileiro está renunciando agora. O mandato dele iria até 2023, se eu não me engano. Ele disse que esse ano ele ia renunciar por questões particulares. Bom, na segunda década, aí já 2011 em diante, veio a Operação Lava Jato, os escândalos políticos, que acabaram atingindo as grandes empreiteiras, as supercampeãs criadas lá no governo Lula, e, consequentemente, a nossa influência internacional reduziu-se. Por quê? Porque parte dessa nossa influência era por meio dessas empreiteiras que entravam lá nesses territórios e acabavam elevando a nossa presença por lá. Atualmente, pessoal, a gente está na segunda década ainda, né? Está no governo Bolsonaro, Temer-Bolsonaro. O Brasil começa a se alinhar de novo com os Estados Unidos, como era antes do governo Lula, por exemplo. E aí o acordo entre Brasil e Estados Unidos para o uso da base de Alcântara, aquela que eu falei lá na época que foi fechada para interesse estrangeiro, acaba demonstrando claramente esse alinhamento com os Estados Unidos e com os interesses dos Estados Unidos. Então o nosso momento atual é esse. Se vai ser melhor ou vai ser pior, o tempo vai dizer e a gente vai testemunhar. Ok? É isso. Grande abraço para todo mundo. Espero ter colaborado. Fiquem com Deus e tudo de bom.